É com grande alegria que eu volto a essa casa, agradeço o convite dos amigos, né, da Casa Humildade do Apóstolo. Só uma correção, né, que eu hoje sou representante da Casa Fabiano de Cristo, né? Trabalhei muitos anos na Novo Mundo, mas no início desse ano, final do ano passado, eu fechei um ciclo no Novo Mundo e agora me encontro na Casa Fabiano de Cristo. Nós estamos falando sobre a paz e nós estamos chegando no dia em que lembramos aquele que chegou e em certo momento nos disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E é engraçado porque a gente pode pensar assim: que paz? Como a paz? Será que ele chegou e não adiantou nada? Porque o mundo está em guerra. Nós temos uma mensagem nesse livro de Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles, que é Seja Feliz Hoje. E no item 25, ele inicia com essa frase: sutil mudança ocorria nas paisagens terrestres, sempre marcadas pelos conflitos e desgraças de todo porte, que destroçavam as criaturas e as nações em intermináveis guerras de extermínio. Esse texto, que tem como título Noite Inigualável, ele não está falando de hoje. Apesar de que, como costuma-se dizer nas ficções televisivas, né, qualquer semelhança é pura coincidência. Só que nós não acreditamos em tanta coincidência, né? Nós sabemos que o mundo, ele tem e traz as suas necessidades e ele se repete porque nós ainda não conseguimos nos transformar. E quando nós não nos transformamos na paz e em paz, o planeta também não se modifica plenamente. Esse texto foi escrito falando da noite da chegada de Jesus, seria relativo a mais de 2000 anos atrás, mas nós podemos dizer que esse primeiro parágrafo poderia ter sido escrito hoje, retratando o nosso mesmo planeta. E aí ele continua dizendo assim: lentamente estabelecera-se a paz romana, e as lutas entre as diversas e sofridas nações foram atenuadas e quase desaparecidas no imenso império durante mais de um século. Eles até tentam, né, fazer momentos de paz nas lutas de hoje, sejam as guerras definidas que nós temos hoje, né, tanto na mesma Israel de 2000 anos atrás, como no Estado russo, né? Enfim. Mas a gente veio para falar sobre paz e não enaltecer a guerra. Porém, como se faz a paz? Que paz é essa que Jesus nos trouxe e que parece estar tão distante? Bem, meus irmãos, nós temos em inúmeras literaturas, e é claro que inclusive no nosso
Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 25, que fala sobre buscai e achareis, tem um dito do nosso mestre no item 10 que começa assim: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entretanto, na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Repetindo, que a paz esteja e seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para nós. E por que será que eu estou enfatizando esses dizeres? Porque, incrivelmente, nós estamos chegando num momento em que as reuniões familiares, ou até às vezes de grupos, de casa espírita, de grupos profissionais, turma do mesmo emprego, se reúnem para confraternizar. E aí, muitos de nós temem esse encontro com seus irmãos porque acham que pode haver conflitos. Mas, quando nós chegamos com a paz e ficamos na paz aonde estivermos, essa paz pode se multiplicar por aqueles que a aceitarem, ou ela pode se multiplicar em nós mesmos e conosco continuar. Porque essa foi e será sempre a proposta que o Mestre Jesus nos fez. A transformação de cada um de nós. Porque quando nós encontramos a paz em nós mesmos, ela se faz conosco em todos os lugares em que estivermos. Não temereis. E realmente, quando nós temos a certeza, a convicção de que somos amados pelo nosso Pai, que temos o apoio do nosso Mestre, e por que não dizer, de todos os nossos irmãos benditos da espiritualidade bondosa e amiga, persistentes em nos orientar para o caminho do amor, nós não temos o que temer. A paz realmente se estabelece, mas não a paz que muitos desejam, aquela que não tem nenhum cobrador batendo na porta, aquela que não tem ninguém batendo em ninguém, aquela que não tem nenhum país jogando bombas em qualquer outro. Essa guerra só acabará quando a paz se estabelecer em nós mesmos. E para alcançarmos essa paz, necessitamos aprender o que é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos se torna a grande arma, a grande solução para a paz. A paz, aquela que reina em planos mais superiores, onde realmente
esse exercício de amor, amor verdadeiro, amor fraterno, o amor que não julga, o amor que nos traz a felicidade. Aí sim, nós começaremos a vibrar a paz. Claro que muitos aqui já devem ter sentido ou ouvido alguém falar para uma outra pessoa: olha só, fulana deve estar amando, olha como está feliz. Ó, Beltrana está toda alegre, está numa paz por si só. Eu acho que está tudo bem na vida dela. A gente logo percebe, não é mesmo? Quando uma pessoa exala paz e tranquilidade. Mas por que será? Porque realmente, quando a gente está se amando com todos os seus defeitos, se amando mesmo com o corpo que se ache inadequado, se amando mesmo não tendo uma vida de luxos, se amando mesmo quando se é, entre aspas, sozinho, porque na verdade sabemos que nenhum de nós caminha só. Primeiro, porque temos sempre os nossos irmãos abnegados que mesmo de maneira invisível caminham ao nosso lado, quando não nos sustentam na caminhada. E, olhando para qualquer direção que possamos tornar, nós vamos ver que existem muitos irmãos de braços abertos a nos esperar. Por exemplo, a casa aqui, o Centro Humildade do Apóstolo, tem sempre, ou praticamente sempre, as suas portas abertas, aguardando a todos que passam aqui pela frente, dizendo: entre, você não está sozinho. E aqueles que transbordam esse sentimento de paz, paz por quê? Perguntaria aqueles que vivem em guerra, né? Eu tenho paz porque eu tenho Deus, porque eu acredito em Deus, porque eu busco o caminho, a paz, a verdade que o Cristo Jesus nos trouxe e ensinou. Então, quando nós viemos novamente a festejar, a relembrar o nascimento daquele que somente pelo seu amor se fez luz tão forte, tão brilhante, que levou os reis, os magos a encontrá-lo e frente a ele se prostrarem como seus irmãos, porque sentiram através daquela luz de amor, de bondade, daquele recém-nascido, eles sabiam, eles sentiram que ele era esse amor. Então, quando nós nos alimentamos desse amor, mesmo com todas as nossas dificuldades e os nossos defeitos, mas usamos esse amor como forma de melhoramento individual, como reforma interior, buscando burilar, lapidar as nossas imperfeições, nós também estamos nos tornando representantes da paz.
Porque nós não conseguimos mudar multidões, nós conseguimos mudar um a um. E cada um que eu mudo, começando por mim, me estendendo ao próximo, e esse a si mesmo e ao seu próximo, somente assim chegaremos a multidões. E essas multidões, mesmo assim, de forma individual, cada um que entrar em uma nova casa irá levar a paz. Como o Mestre trouxe aquela humilde casa, estrebaria ou gruta esculpida nas rochas. Qual é o irmão que nós estamos festejando? A quem nós estamos esperando? Qual é a paz que nós queremos que ele nos traga? Porque muitos esperaram por alguém que viesse salvá-los. Naquele tempo, esperava-se, em consequência, que o Messias fosse um guerreiro sanguinário, vingador, que erguesse Israel, a culminância da glória terrestre, dominando os demais povos. Esse era o clima espiritual da terra da promissão. Será que é semelhante ao de agora? Nós não estamos na promessa da regeneração? Não continuamos sendo a terra da promissão? Mas por que será que muitos de nós ainda têm o desejo de encontrar o Messias que venha erguer, através da vingança, uma nova Israel? Pois quem espera por essa mudança, através da palavra que fere, ou da arma que pode apunhalar, rasgar a vida de um dos nossos irmãos, não sabe, não sente e não entende a grandeza daquele que veio aqui nos ensinar. Pois esse que muitos esperaram chegou numa noite inigualável. Nasceu Jesus e teve como berço as palhas úmidas de uma gruta estrebaria de calcário na região de Belém. Humilde como a erva do campo e nobre como um arquipélago de astros. A sua jornada seria assinalada pela proteção dos anjos, vivendo em Nazaré, na condição de modesto carpinteiro. Esse foi e é o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso irmão maior, um humilde carpinteiro que nunca apontou o dedo para ninguém, que não julgou, que apenas serviu de caminho, que mostrou, assinalou os rumos a serem seguidos. Agora, cabe a nós sabermos qual rumo desejamos seguir, em qual tempo queremos viver, pois ele dividiu os tempos em poucos anos e estabeleceu um reino que se vem alongando na sucessão
dos evos, das perturbações, até os dias atuais do Consolador, quando novamente os luminares da espiritualidade vêm transformar os conceitos do egoísmo, inaugurando a era da legítima fraternidade. Fraternidade é união de afeto entre irmãos, é olhar para o outro, qualquer um, e ver nele ou nela a sua paz, o seu amor, a sua igual condição de ser como nós, filhos do mesmo Pai. O olhar fraternal é aquele que vai além do que a vestimenta corporal nos mostra. Pode ser um homem, uma mulher, um branco, um negro, um alto, um baixo, um rico, um pobre. Essas condições não têm significado nenhum, porque nós não somos o que estamos aparentemente sendo vistos. A roupa que ora vestimos nesse mundo material, que se faz necessária para aqui habitarmos, essa vestimenta carnal, ela é só uma roupa que tem cores múltiplas, que tem formas múltiplas, mas que nela habita aquele ou aquela luz, aquela fonte de inteligência que é igual em todos nós, porque é só no que habita em cada um de nós que nós temos a igualdade perfeita das condições de filhos de Deus. E quando nós realmente conseguimos olhar no fundo de cada um daqueles que conosco passam pela trajetória dessa vida, é que nós realmente sentimos a familiaridade, a união, a igual condição de filhos do mesmo Pai. A gente costuma dizer tanto, né, quando a gente vê às vezes irmãos, né? Ai, mas são tão parecidos, não nega serem filhos de tal pessoa. Ou às vezes a gente diz, né, engraçado, um não tem nada a ver com o outro, nem parece que são irmãos. Justamente porque isso é só uma aparência, porque a igualitude está na nossa essência, está na nossa formação. Agora, o que nós fazemos dela é que nos modifica, é que nos torna amorosos ou não, fraternos ou não, iguais ou não, transformadores da guerra em paz ou não. Tudo depende do nosso olhar. E quando Jesus nos olhou profundamente e nos disse:
A paz eu vos dou, a paz eu vos deixo. É porque Ele colocou dentro de nós. E se nós a buscarmos, mesmo no meio de qualquer tormenta, nós a encontraremos. Tanto assim que enquanto o barco onde ele estava com seus apóstolos, o barco passava por tempestade, todos eles apavorados com o que podia acontecer. E o que Jesus estava fazendo naquele momento? Ele descansava tranquilo, tanto que eles ficaram até nervosos, né? Mestre, não está vendo o que está acontecendo? O Senhor está aí, não faz nada por nós. E o que ele respondeu? Ó, homens de pouca fé. E é isso que ele nos diz todos os dias. Tenham fé. A paz está dentro de nós, independente de onde estivermos. Por quê? Porque há mansidão naqueles que realmente sabem que Deus é conosco. Ou seja, Deus está em nós. Ele nos tira o medo. Ele nos tira as guerras que vivemos com todas as nossas tormentas. Porque Ele é Pai. Ele é amor, e o amor sem medida. E mesmo quando erramos, Ele não nos pune. Ele apenas nos deixa aprender com as nossas próprias falhas. Não toma partido de um filho sobre outro. Não prefere nenhum a outro. Ele só nos aconselha: amem-se. Porque Jesus veio para nos mostrar esse amor incondicional que fazia com que ele não temesse abraçar o leproso, que fazia com que ele não temesse se entregar aos seus algozes. Porque tudo que ele passou era apenas dores naquele corpo material. Porém, Jesus estava em paz. Ele cumpriu toda a sua trajetória na paz daquele que sabe que tem um Pai que o ampara, que lhe dava as condições para que ele superasse todas as dificuldades advindas da sua missão conosco. E ele fez isso por Jesus e faz isso por todos nós. Mas muitas vezes nós não nos damos conta de que Ele está ao nosso lado, de que Ele está nos intuindo para o caminho que devemos seguir. É necessário esculpir na mente e no coração os exemplos de Jesus que palpitam na psicosfera do planeta, aguardando oportunidade de dominar as vidas de modo a torná-las plenas, o que equivale dizer instalar o reino dos céus
no mundo terrestre. Sim, meus irmãos, estes são dias difíceis que fazem parte do processo evolutivo do planeta e dos habitantes. Necessário ouvi-lo no hino e vivê-lo no comportamento e na ação. E Joana continua: celebra o teu Natal pensando nele, sem pompa nem arrogância. Natal é a evocação do sublime amor de Deus, enviando Jesus ao mundo para dignificá-lo. Comemora-lhe o aniversário fazendo como ele, ao lado dos que sofrem e anelam pela paz. Reúne a tua família e ora exaltando-o, e transforma-te em embaixador da sua boa vontade, espalhando bênçãos entre todos. Essa é a maneira que temos de valorizar a paz e o amor que o Mestre Jesus exemplificou a cada um de nós, e que ela só acontecerá quando nós deixarmos que ela transborde em nós mesmos. Porque quando dela estivermos banhados, com certeza ela irá banhar ou auxiliar na hidratação dos que estão ao nosso redor. Que possamos levar realmente a nossa paz, a paz daqueles que mesmo em meio à guerra acreditam no amor e no bem maior. Que Cristo seja nosso companheiro, não somente na noite em que relembramos o seu nascimento, mas em todos os dias de nossa vida terrena ou em qualquer plano que nós nos encontrarmos. Gratidão a todos, gratidão à casa e até breve. Que assim seja.